Seja na internet ou no mundo real, ser chamado de fascista em discussões políticas hoje em dia tornou-se algo tão corriqueiro quanto acordar e tomar um café da manhã. Ser chamado de fascista tantas vezes ao longo dos últimos anos me fez refletir se talvez essas pessoas não estariam corretas. Seria eu um fascista? Mas ao contrário da ideologia socialista, hoje não existe um partido político, figuras públicas, nem mesmo pessoas comuns que se autodenominam fascistas, e desse modo fica difícil fazer uma comparação entre o que eu acredito e o que os fascistas pensam e defendem. Então, a única alternativa que me restou foi fazer uma vasta pesquisa para identificar quem era e o que pensavam os fascistas originais, aqueles que carregavam com orgulho a pecha de fascistas e que viveram o auge do fascismo há quase 100 anos. O vídeo de hoje é patrocinado pela Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer metais e joias preciosas de alta qualidade a um custo acessível. No mundo de hoje, em que a perda do poder de compra se tornou uma constante, encontrar formas de preservar o seu patrimônio e se proteger das instabilidades geradas por políticas econômicas irresponsáveis se tornou uma necessidade básica. Ao longo da história, nenhuma classe de ativos mostrou melhor capacidade de realizar tal feito como os metais preciosos, e com a Morgantes Metais, você descobrirá que comprar ouro e prata cabe no seu bolso, sendo a única no Brasil a vender barras de prata de 1 grama. Mais do que ouro e prata, na Morgantes você também encontrará joias diferenciadas, além de serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados. Confira mais no site morgantes.com e use o cupom ECONOFÁCIL para ganhar 5% de desconto na sua compra. Com o objetivo de identificar o que pensa e como age um fascista, nada melhor do que começar analisando a vida e os pensamentos daquele que foi o maior fascista de todos, Benito Amilcare e Andrea Mussolini. Mussolini era filho de um casal de militantes socialistas fervorosos. A composição de seu nome é uma homenagem de seu pai a figuras proeminentes da ideologia socialista. Desde cedo, Mussolini teve um temperamento explosivo, colecionando brigas durante seu período escolar. Ainda adolescente, com 17 anos, Mussolini se filiou ao Partido Socialista Italiano, onde começou a se destacar em comícios pela sua excelente oratória. Apesar de ter feito diversas concessões à Igreja Católica quando governante, Mussolini desde cedo se declarou ateu. Ele considerava Jesus como ignorante e louco, a religião como uma forma de doença mental que merecia tratamento psiquiátrico e acusava o cristianismo de promover resignação e covardia, enquanto que a moralidade socialista deveria celebrar a violência e a rebelião. Dentre diversos autores, as maiores influências intelectuais para Mussolini, de acordo com o próprio Mussolini, foram Nietzsche, Karl Marx e principalmente o sindicalista francês Georges Sorel. A influência de Sorel sobre Mussolini era tão forte que Mussolini chegou a afirmar que, abre aspas, o que eu sou, eu devo a Sorel. Fecha aspas. Georges Sorel era um marxista revolucionário cuja tese principal alertava sobre a necessidade de derrubar a democracia liberal e o capitalismo pelo uso da violência através de greves gerais. Não por acaso, Mussolini mais tarde tornou-se líder sindicalista, chegando a ser preso diversas vezes por organizar movimentos grevistas violentos, não apenas na Itália, mas também na Suíça, onde ele morou e trabalhou como correspondente do jornal cujo nome era A Vanguardia Socialista. Aliás, ao longo de toda a sua vida adulta, Mussolini trabalhou escrevendo para diversos jornais socialistas, o que o levou a ser considerado um dos maiores nomes do socialismo italiano do início do século XX. Suas qualidades como orador eram consideradas brilhantes, o que lhe fez ser promovido a editor-chefe do jornal do Partido Socialista Italiano, cujo nome era Avanti. Sob sua liderança, a circulação do jornal passou rapidamente de 20 mil para 100 mil. Seu prestígio no Partido Socialista Italiano se tornou tão grande que Mussolini tornou-se não somente um líder político, mas também um líder intelectual do partido, chegando ao ponto de os adeptos começarem a se chamar de mussolinianos, e dentre estes estava ninguém menos do que Antônio Gramsci. Durante a Primeira Guerra, devido a divergências sobre a entrada da Itália no conflito global, Mussolini acabou sendo demitido do jornal e expulso do partido. Mussolini então rapidamente conseguiu fundar o seu próprio jornal, chamado de O Povo da Itália, e já na sua primeira edição ele escreve, abre aspas, não pense que tirando meu cartão de mim, você vai proibir minha fé socialista, me impedir de continuar a trabalhar pela causa do socialismo
e da Revolução. Fecha aspas. Logo após ser expulso, Mussolini também chega a afirmar contra os seus acusadores. Abre aspas. Vocês acham que podem me expulsar, mas verão que voltarei. Sou e continuarei sendo um socialista, e minhas convicções nunca mudarão. Elas se erguem sobre os meus próprios ossos. Fecha aspas. Um ano depois de proferir essas palavras, Mussolini fundou o Partido Revolucionário Fascista, cuja filosofia ficaria evidente em seu lema principal, que era: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Talvez tudo isso não queira dizer nada, e Mussolini, de fato, em menos de um ano, tenha pulado de um extremo ao outro do espectro político. Apesar de que, em 1919, já pelo Partido Fascista, Mussolini fez campanha se descrevendo como o Lenin da Itália. E por falar em Lenin, certa feita, Mussolini afirmou que conheceu Lenin na Suíça e que o mesmo teria ficado admirado com ele. Mas isso não vem ao caso. Além do mais, uma ideologia e um partido político não são formados por uma única pessoa. Sendo assim, resolvi pesquisar sobre outras figuras importantes do movimento fascista. Logo de cara, descobri o filósofo italiano Giovanni Gentili, considerado como o filósofo do fascismo, e que escreveu junto com Mussolini o famoso ensaio A Doutrina do Fascismo, sobre o qual falaremos mais à frente. Entretanto, ao pesquisar mais sobre o filósofo do fascismo, descobrimos que antes de adotar o fascismo, Giovanni Gentili também era socialista, então decidi pular para o próximo. Nicola Bombati foi o principal assessor de Mussolini, chegando a ser fuzilado junto com ele ao final da guerra. Bombati, por sua vez, era amigo pessoal e discípulo de Lenin e foi fundador do Partido Comunista Italiano. Próximo. Ugo Espírito, conselheiro pessoal de Mussolini, era um filósofo marxista antes da guerra e após a guerra voltou a se intitular marxista. Robert Michels, Enrico Conradini, Alfredo Rocco, Otávio Dinali, Túlio Mazzotti, Carlos Silvestre, Humberto Pazella e, sem exagero, muitos outros nomes que, se eu for falar aqui, o vídeo não vai terminar nunca. De repente, eu cheguei à conclusão de que todos os principais nomes relacionados ao fascismo italiano eram ex-socialistas. Mas isso não foi o suficiente para me convencer. Resolvi pesquisar não mais sobre pessoas, mas agora sobre o movimento político em si. E assim, resolvi ir atrás dos documentos que embasam a ideologia fascista e desse modo descobri A Doutrina do Fascismo, escrito por Mussolini e Giovanni Gentili. Neste ensaio, Mussolini e Gentili apresentam o fascismo como um movimento político que não é reacionário, mas revolucionário. Em um trecho, Mussolini escreve, abre aspas, podemos pensar que este é o século da autoridade, um século de esquerda, um século fascista. Se o século XIX foi o século do individualismo, liberalismo sempre significa individualismo, podemos pensar que este é o século do coletivismo e, portanto, o século do Estado. Fecha aspas. Ainda não convencido, resolvi ler os principais pontos do chamado Manifesto Fascista. Sim, existe um Manifesto Fascista. Tal documento é considerado como o texto que formou as bases do movimento fascista e o mesmo foi escrito por Alceste de Ambris e Filippo Marinetti, que, para variar, são dois ex-socialistas. No documento, dentre outros pontos, podemos destacar a reivindicação de salário mínimo alto, equitativo e justo para todos os trabalhadores, redução da idade de aposentadoria, um forte imposto progressivo sobre o capital que contempla uma expropriação parcial ou total da riqueza concentrada pela burguesia, permitindo assim a redistribuição da riqueza entre todos os italianos de forma equitativa, e o confisco de todos os bens das congregações religiosas e a abolição de todos os bispados, que constituem uma enorme responsabilidade para a nação e possuem um grande número de privilégios em relação ao resto do povo italiano. Outro documento muito importante foi a Carta del Lavoro, documento no qual o Partido Fascista moldou as relações de trabalho na sociedade italiana. Segundo este documento, todos deveriam seguir as orientações e o interesse do Estado, subordinando a produção ao poder do Estado e ao crescimento da nação. Carta del Lavoro que, aliás, serviu de inspiração para a criação da CLT, documento que rege os direitos trabalhistas aqui no Brasil até hoje, e que teve até mesmo trechos que foram literalmente copiados e colados na Constituição Brasileira de 1937. Ambos documentos criados por ninguém menos do que o ditador Getúlio Vargas, único presidente da história do país assumidamente simpatizante do fascismo, e que, coincidentemente ou não,
até hoje é idolatrado pela esquerda brasileira. Ao final da pesquisa, essas foram as conclusões a que cheguei. O fascismo não era conservador, mas sim revolucionário. O movimento em si se originou não de uma ala política de conservadores ou de liberais, mas sim de uma dissidência da esquerda revolucionária. Não por acaso, praticamente todos os principais nomes do fascismo eram marxistas. O próprio Mussolini não era só mais um mero socialista, ele era o líder do movimento socialista na Itália. Mas isso não significa que o fascismo e o marxismo são iguais, eles são diferentes. Entretanto, o fascismo e o progressismo atual são irmãos gêmeos. Mussolini apenas percebeu que o socialismo, aliado ao nacionalismo, tinha muito mais apelo às massas do que o socialismo sozinho. Percebeu também que o socialismo seria mais forte se aliasse à igreja ao invés de destruí-la e que a expropriação em massa da propriedade privada devastaria a economia. Entretanto, isso não faz de Mussolini um socialista radical que traiu tudo em que acreditava. Apenas faz dele um socialista radical que abandonou alguns dogmas marxistas que se colocavam entre ele e o poder absoluto. Hayek já afirmava em O Caminho da Servidão que a briga entre fascistas e marxistas nada mais era do que uma briga entre facções socialistas rivais, da mesma forma que mencheviques e bolcheviques, leninistas e trotskistas, stalinistas e trotskistas. Então, respondendo à pergunta que dá nome a este vídeo, não, definitivamente eu não sou um fascista. Entretanto, se você simpatiza com conceitos como coletivismo, estatismo e socialismo e acha que o Estado deve ter forte poder de influência sobre a esfera individual e econômica da sociedade, eu tenho péssimas notícias. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar um membro do Econofácil. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas.